Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a graça, todo o amém e todo o louvor, somente Jesus é digno de honra, de glória e todo louvor. Meus amados, meus queridos, eu lembro na década de 90, na década de 2000, 2010, né? Eu gostava muito de ir para o ciclo de oração ali na igreja Assembleia de Deus Mané Lourenço, lá na cidade de Bahia, na Paraíba. Hoje essa igreja não existe mais. Era uma igreja humilde, pequena, mas cheia da unção, cheia da presença de Deus. Lá os crentes, nós entrávamos, ser renovado, né? Deus usava os vasos, né? Lá não havia espaço para político em cima do púlpito, não é isso? A igreja não se envolvia tanto em política como hoje em dia, era mais no poder de Deus. E ali na Travessa São Paulo, Assembleia de Deus também, Travessa São Paulo, Engenheiro, na cidade de Bahia, ia sempre desse ciclo de orações, né? E era um culto maravilhoso. É, toda semana eu estava ali na Assembleia de Deus Mané Lourenço, a dirigente, né, irmã Terezinha, a mulher que dava lugar, e via muitos pregadores do Brasil, dos estados do Brasil, e era uma benção. E hoje eu vejo como as coisas mudaram, como essa política da agora, da esquerda e a direita mudou, acabou com muitas congregações, adoração a Deus, né, onde muitas igrejas viraram empresa, né, onde muitos líderes estão, o alvo dele é mais outra coisa, não todos, né, mas naquele tempo, saudade bateu agora, quando eu me lembrava ali, na Deus Amor, na Avenida ali Índio Piragibe, Varadouros, da cidade de João Pessoa, Paraíba, onde eu ficava lá 2 horas de joelho, irmão. A primeira vez que eu fui com a saudosa irmã Regina, você vai escutar o fogo de longe. E quando a gente, distante, já escutava os irmãos glorificando a Deus, né? E era coisa linda. E a primeira vez eu achei ruim, porque 1 hora de joelho eu já não estava aguentando mais, mas depois fui me acostumando. Então era isso, irmão. Era uma igreja de oração. Tanto a Deus Amor, como as Assembleias, as Batistas, as Congregacionais, os irmãos buscavam, né? E hoje ainda existe ainda igrejas sérias que não se envolvem em política, porque não é pecado política. O pecado é o pastor botar político em cima do púlpito e tá usando o púlpito como palanque político e usando as ovelhas como negócio, né? Que traga seu político para um galpão, alguma coisa, né? Nós vemos, irmão, que hoje está diferente, né? Eu fui criado em círculo de oração. Eu creio nos mistérios, mas hoje a gente vê muitos se usando, não deixa Deus usar, né? Naqueles tempos os irmãos davam lugar, deixava Deus usar, hoje não. Se Deus usa o irmão hoje num pulo, ele quer em todo culto estar pulando. Se Deus usa ele profetizando, ele quer em todo culto estar profetizando. E sem falar que muitos líderes estão investindo em igrejas grandes, né? Cada um quer fazer a igreja mais bonita que a outra, mas não estão investindo nas almas, nas ovelhas, e sim nas 4 paredes. Não é isso? Veja esse escudo aqui, muitos não estão levando as coisas de Deus a sério, estão brincando com as coisas de Deus, né? A palavra de Deus diz, porventura, quando Jesus vier, achará fé na terra. Veja como está os cultos hoje aqui, irmão, hoje, nos dias atuais. Eu quero dizer que eu creio no mistério, vai ter coisas que é carne. Onde está a ordem e a decência no culto? Misericórdia. Está parecendo mais um culto afro. Mas eu teria vergonha de cultuar com um vestido colado desse jeito. Misericórdia. Não sei você.
Será mesmo que Deus recebeu o louvor de quem canta com um vestido desse? Isso aí é dentro da igreja, da O congregação. púlpito da igreja da Assembleia de Deus do Alagoas virando comício político. Irmãos, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, hein? Idolatria ao Bolsonaro lá no centenário da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Isso daqui é um absurdo, irmãos. É um absurdo. A palavra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu chamo isso de idolatria. Eu chamo isso de idolatria. Um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, dessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, através dos políticos. Nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. O Bolsonaro foi o bezerro de ouro que a igreja levantou no Brasil. Preste atenção aqui, ó. Apenas um alerta aos meus irmãos de fé, sejam católicos, sejam evangélicos. Aceite até o final, bolsonarista e petista, para que você não fale besteira nos comentários. Preste atenção. Cuidado. Um dos maiores pecados que a nação de Israel cometeu foi no deserto, quando eles pensaram que Moisés havia morrido e eles levantaram um bezerro de ouro para adorar. Cuidado para que com esses movimentos políticos que estão na igreja, nós não estejamos levantando um bezerro de ouro e colocando esse bezerro de ouro no lugar do Senhor Jesus. Olha só, foi exatamente isso que muitas, que eu não vou generalizar e dizer que foram todas, mas foi exatamente isso que muitas igrejas no Brasil fizeram, certo? Fizeram do Bolsonaro um bezerro de ouro. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino do céu. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Em nome de Jesus, como igreja, nós concordamos, corruptos, saqueadores da nação, não retornarão ao poder. Tem gente dentro da igreja que diz mito. Eu já chamei, mas eu era ignorante também. Ignorante no conceito de conhecimento. Eu até sabia o que significava mito, mas eu estava indo na onda. O que significa mito? Mito é uma verdade ou uma mentira? Mito é uma mentira. Passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja? Em que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? É coisa de agora. É agora. Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz assim. Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu. E aí eu falei, gente, cadê a bandeira do Brasil? Que estavam sempre nos nossos altares e que nós levantávamos. Cadê?
esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um ato da política. Né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota, lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás deles. Ai, o prefeito aqui é do Lula. Se for, vai também. Vamos da cabeça aos pés. Michele e Bolsonaro foram uma igreja evangélica e virou isso aqui, ó. Em vez de ir lá para adorar Jesus, as pessoas foram lá para adorar a imagem do Bolsonaro. É Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. É Deus. Deus, feliz das nações, cujo Deus é o Senhor. Bote isso na sua mente. Os homens se corrompem, o sistema quebra, mas Deus continua sendo Deus. Pega para tua vida essa palavra. O que o senhor pretende? É Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. É Deus. Deus, feliz das nações, cujo Deus é o Senhor. Bote isso na sua mente. Os homens se corrompem, o sistema quebra, mas Deus continua sendo Deus. Pega para tua vida essa palavra. É Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. É Deus. Já fez uma música para os falsos profetas. Falsos profetas, enganadores, comerciantes da fé, sacerdotes dos valores, missionários, mercenários, devotos do dinheiro, espalhando os cultos diários, o sofrimento alheio. Quando a desonestidade não se sabe quem acreditar. Doutores em falsidade, aproveitadores por todo lugar. Querem construir o seu céu na terra e acham que pra isso tudo podem comprar. Vendem suas almas, declaram a guerra. Só a cobiça lhes faz respirar. Que grande abominação. A tribo de Já fez uma música para os